Olá, meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? A matéria de hoje é matemática. Nós vamos entrar num assunto novo, né? Que é a divisão. Então, nós vamos falar das ideias de divisão, né? Nós vamos ter a noção aí do que é a divisão. Aproveitar explicando passo a passo, né? Só que antes disso, hoje a nossa aula no Zoom, que nós vamos finalizar a leitura do nosso livrinho, pode ser depois. E ao finalizarmos, se der tempo, nós vamos discutir, conversar um pouquinho sobre o livro, tá bom? E aproveitar agendando um dia para que vocês possam realizar a atividade que é a fichinha complementar, né? E vocês irão realizar, mas marcar um dia para vocês fazerem e enviarem para a Pro, ok? Não é para fazer ainda, tá? Aguardem até nós terminarmos a leitura desse livrinho, que é muito provável que nós consigamos terminar hoje. Turminha da manhã, 11 horas, turminha da tarde, às 14 horas, tá? Como a Pro falou, a turma da tarde de segunda-feira é às 15 horas e de quinta-feira é às 14, tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos para o nosso livro, né? Vamos para o nosso assunto de hoje, que é divisão. Nós vamos fazer, a Pro colocou somente 3 páginas de lição, uma frente e verso e uma só frente. Por quê? Porque é um assunto novo, é um assunto que a Pro quer que vocês compreendam muito bem esse início da divisão, porque a partir daí vocês irão conseguir realizar as outras continhas de divisão. Então, agora é o início do aprendizado da divisão, então eu quero que vocês aprendam com bastante calma, né? Compreendam passo a passo. A Pro sempre falou, já falou em alguns vídeos, a importância da multiplicação na divisão, né? Nós temos 4 operações: adição, subtração, multiplicação e a divisão, né? Então, tudo tem o seu grau de dificuldade. Nós começamos com a adição, que é fácil. Hoje, quando nós pensamos na adição, nós falamos, nossa, a adição é super fácil. Aí vem a subtração, dando uma complicadinha. A multiplicação, que aí já dá aquela complicada, né? E a divisão. Porém, quando nós entendemos, se torna fácil, né? Nós precisamos entender, compreender como é feito esse passo a passo. Que nem nós trabalhamos bastante a multiplicação com as noções, né? Lindo pro lado da adição, como que funciona. Então, agora vocês precisam exercitar, estudar bastante a tabuada, né? Porque o segredo é estudar mesmo. Estudar, cada tabuada do 1 é super fácil, 2, né? 3, 4, para que vocês consigam realizar uma boa divisão, né? Então, olha só, antes de irmos para o livro nós iremos utilizar ele da página 107 à página 109. Então, aqui nós temos algumas continhas, poucas, e temos alguns probleminhas. Então, a Pro optou em colocar pouco devido a esse início aí que nós vamos estar nos habituando. Voltem no vídeo, né, se for necessário, na explicação. Se não entendeu, pergunta para a Pro via ClassApp, tá bom? É importante que vocês compreendam muito bem, né? Que a princípio parece difícil, mas depois no dia a dia, compreendendo, vocês não terão tanta dificuldade, tá? Peguem folhinha de rascunho, é importante ter rascunho aí para vocês fazerem um rascunho na folha, depois passa pro livro. O livro tem pouco espaço, não dá para estar rascunhando nele. Então, peguem uma folhinha de rascunho, matemática, contas. Sempre é necessário nós estarmos fazendo um rascunho de contas, né? Então, olha só.
Nós vamos, então, começar falando da divisão, né? A divisão nada mais é do que quando nós temos algo e nós dividimos, a princípio, de formas iguais, tá? Então, nós dividimos, partilhamos, existem várias palavras que quer dizer a divisão, quando nós temos algo que nós dividimos para alguém ou para nossa organização. Por exemplo, eu tenho 15 botões e eu quero dividir em 3 saquinhos, né? Como que eu vou fazer essa divisão de forma igual, para que cada saquinho tenha a mesma quantidade, tá? Então, é importante nós compreendermos, né? A divisão, ela está no nosso dia a dia, né? Nós usamos muita divisão. Se eu tenho eu tenho um saquinho de balas, e dentro desse saquinho eu tenho 20 balas, e eu tenho quatro amigas, e eu vou dividir essas 20 balas para as minhas 4 amigas. Eu quero dividir para elas de forma igual. Como que eu vou fazer? Né? Então, a divisão, ela está no nosso dia a dia. Eu tenho bolinhas de gude, vou jogar com meu primo. Vou dividir as minhas com ele. Quero dividir de forma igual, né? Então, nós precisamos aprender a dividir, né? Porque a divisão está no nosso dia a dia, usamos o tempo inteiro, né? Então, tem eu e meu irmão. O meu papai vai dividir um dinheiro com a gente. Como que vai ser feita essa divisão para que todos tenham a mesma quantidade, né? Que tenham quantidades iguais, para ninguém ficar um pouco com mais, o outro com menos, né? Então, nós precisamos entender muito bem. Então, olha só. A Pro fez uma folhinha aqui. Observem. Opa, deixa eu deixar aqui de uma forma... Isso. Então, ó. A Pro tem 15... Eu tenho 15 lápis de cor. E aí, pessoal, olha só. Os meus sobrinhos, eles vieram em casa, né? E eles querem colorir, querem pintar. E eu dei a folha para eles. Porém, né, esses 15 lápis, eu quero dividir para eles de forma igual, para que eles fiquem cada um com 5 lápis, com uma quantidade, tá? Pro já falando o resultado. Então, olha só. Aqui estão os 15 lápis, tá? 15 lápis. E aí, eu falo assim, olha, para que não dê confusão, né? O meu sobrinho é o João, Felipe e o Guilherme. Então, para que não haja confusão, eu quero dividir com eles esses 15 lápis de forma igual, né? Então, aí, ó, eu separei um copinho para cada um, né? Então, eu tenho 3 copinhos, e porque são 3 sobrinhos. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou dividir os lápis em cada potinho. Eu não vou poder pegar uma pilha e colocar aqui nesse. Pegar uma pilha aqui e pôr nesse. Ah, ficou só esses. Está separado de formas iguais? Não, né? Olha só. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que aqui tem bastante lápis. Aqui, ó, mais ou menos. E aqui só 3, né? Então, nós temos que fazer a divisão de forma correta. Como nós podemos fazer aqui nesse caso? Então, olha só. Um lápis, vou dividindo, ó, de formas iguais. Vamos lá. Dividindo de formas iguais. Isso. Ficou com a pontinha pra cima. Acabaram os meus lápis. Agora, aparentemente, olhando daí, parece que ficou iguais. Ficou a mesma quantidade para cada um. Ficou dividido de forma igualitária. E o que vocês acham? Vamos contar para ter a certeza? Então, aqui, ó, no copinho do João, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 lápis.
Deixa eu ver se aqui também tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo, aqui já deu certo. Aqui é o copinho do Felipe. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, que bom, gente. Então, 15 lápis dividido por 3 crianças, eu tenho 5 lápis para cada criança, né? Olha aí a divisão. Que bacana! Conseguiram compreender esse início? Olha só, então, olhando aqui, ó, nesse papelzinho que a Pro fez, eu tenho quantos lápis? Eu tenho 15 lápis. E eu dividi de forma igualitária, né? De forma igual, para os meus 3 sobrinhos. Olha aqui, ó, o João, o Felipe e o Guilherme, né? Então, essa daí é a noção de divisão. É uma explicação para que vocês compreendam como que funciona a divisão, né? A partilha, dividir algo, né? Então, ela pode tanto dividir com alguém, ou como serve para uma organização, enfim. Nós usamos em diversos momentos. Só, Pro, como que ela fica na prática, na continha, né? Porque aqui nós vimos, né, de uma forma simples a explicação, né? Tenho 15 lápis e dividi para os meus 3 sobrinhos e cada um ficou com 5. Então, como que ela fica, Pro, em relação à conta? Qual que é a ligação dele com a multiplicação? Então, prestem atenção. A Pro montou a conta, gente, ela é exatamente assim, ó. Por isso que é importante vocês prestarem muita atenção aqui nessa página em especial, ó. Tá vendo? A Pro colocou um nome aqui de cada número, né? Qual é o nome dele na divisão, tá? Observem. Essa é a continha montada, né? A continha armada que a Pro fala. A continha simples, que não é uma continha armada, ela tem esse símbolo aqui, ó. Continha que a Pro fala na sentença, né? Continha deitada. Então, a continha deitada é esse símbolo, né? Os 2 símbolos são da divisão. Então, aqui quando a continha ela está na sentença, né? Nós usamos esse símbolo. E aqui quando nós armamos a continha, tá? Aí, pessoal, observem bem agora. Aqui, nós temos esse número aqui, que é a quantidade de lápis que a Pro estava se referindo, né, no probleminha que a Pro criou. Então, esse daqui representa o lápis, que ele é o dividendo, ok? Que é o dividendo, é o que eu tenho, que eu vou dividir. E com quem que eu vou dividir? Com as crianças, que é o divisor, tá? 3, ó. Tá vendo? E aí, olha só. Esse daqui, como a Pro explicou, é o sinal da divisão, tá? Da continha armada. Aqui é o resto e aqui é o resultado ou quociente, tá? Nós chamamos aqui. Então, o resultado da conta, embora tenha números em vários lugares, o resultado é o que fica sempre embaixo da chave, tá? Então, observem bem essa página. Para que vocês consigam resolver outras atividades, vocês irão se basear nessa daqui, ó, tá bom? Não vai ser necessário, claro, escrever. Aqui é uma explicação para que vocês compreendam bem. Então, gente, olha só. Aí, como que nós vamos fazer? Nós precisamos descobrir quantas vezes o número 3, ele cabe dentro do número 15. Quantas vezes ele cabe? Nós podemos usar a tabuada, tá bom? E aí, tá vendo? O divisor é um número 3. Então, quando eu vou iniciar essa conta, eu vou olhar, tá? Para o número 3 a princípio. Então, em primeiro lugar,
eu vou olhar para o número 3. Então, eu vou lá na tabuada do 3, tá? Porque eu vou ter que descobrir quantas vezes ele cabe dentro do 15, né? Então, lá na tabuada do 3, você vai olhar a tabuada e aí você vai procurar qual número. Ao invés de você procurar 3 vezes 1, você vai procurar você vai olhar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. E aí, no resultado, você vai acompanhando e você vai encontrar um número. No caso, como nós estamos fazendo a divisão exata, depois a Pro vai explicar em outro momento, né? Com a sobra, né? Que aí o 0 não vai ficar aqui, aí vai ser um outro número. Mas neste momento, na tabuada do 3, você irá procurar o resultado 15, tá? Na tabuada do 3, você irá procurar o resultado 15, tá? Então, eu peguei a tabuada e vou procurar o resultado 15, tá? Então, 3 vezes, eu descobri que 3 vezes 5 é igual a 15. Ah, ótimo! Quanto? 3 vezes 5 é 15. Ah, ótimo, muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o número 5 e vou colocar aqui embaixo da chave. Tá vendo? Deixa eu apontar com a canetinha para não confundir. Então, ó, aqui embaixo do 3, eu vou colocar o número 5. Por quê? 3 vezes 5. Tá vendo? Vou pôr o 5 aqui. E aí, lá eu vi que 3 vezes 5 é 15. Então, eu vou repetir o 15 aqui, ó. Vou colocar o 15 aqui. E aqui eu uso a continha também de subtração, tá? Então, ó, coloquei o 15 aqui. Vou passar um tracinho. Aqui, na verdade, são 2 zeros. Eu colocou só um, deixa eu pôr mais um. Que a Pro vai fazendo as contas no automático, né? E é o passo a passo. Olha lá. Então, aqui nós vamos fazer a subtração. Então, peraí. Fui lá na tabuada, em primeiro lugar, vou na tabuada do 3. Ótimo. E aí, na tabuada do 3, eu vou procurar o resultado 15. Eu descobri que 3 vezes 5, o 5 que eu coloquei aqui, né, é 15. Então, eu vou repetir ele aqui, ó. Vou repetir, vou passar o tracinho para nós fazermos a subtração. Eu tenho uma bala e chupei uma balinha. Então, eu fiquei com 0. Gente, me perdoem, esse 0, ele é embaixo do 1, ok? É que a Pro, que nem a Pro, fez a conta rápida e acabou colocando o 0 aqui, né? Mas esse 0 aqui, ele é embaixo. É que branquinho não vai pegar, tá? Aqui embaixo do 1. Fiz uma flechinha, tá? E eu tenho 5 bombons e dei os 5 para os meus amigos. Fiquei com 0. Então, ó, ele sobrou algum número, o resto foi 0, né? Isso, então é uma conta exata, né? E o resultado é o número 5. Para nós termos a certeza que está certo, qual é a perguntinha que nós fazemos? 3 vezes 5, 3 vezes 5, né? É igual a 15. 15 menos 15, 0. Entenderam? Essa daqui é a continha de divisão. É o que vocês irão realizar, é o que vão fazer. Vão usar essa base, ok, gente? Muito bem. Agora, nós vamos para o livro, tá? As ideias de divisão, página 107. Vamos acompanhar aí comigo. Fernanda vai presentear 4 de seus amigos.
Para isso, ela vai repartir igualmente entre eles as fotografias abaixo. Então, olha só, nós temos aqui, né? 1, 2, 3, 4 fileirinhas de fotografias, né? Então, ela foi lá, mandou revelar, né? E ela quer presentear os seus amigos. Então, vocês podem formar aí, tá bom? 4 grupos com as mesmas quantidades de fotografia, tá? No caso, você não vai repetir, vamos pensar dessa forma. Então, ó, nós temos aqui, pelo que eu pude observar, 3 fotos diferentes, né? Então, todo mundo vai querer receber uma fotinho de cada. Então, você vai circular aí, ó, vai mostrar como que tá. Você vai circular 4 conjuntinhos com as mesmas fotos, ok? Quantas fotografias Fernanda tem para presentear os seus amigos? Então, vamos contar no total quantas fotografias ela tem, tá? E marca um xizinho aí. Aí, depois, na 2, tá perguntando assim, ó. Quantos amigos vão receber as fotografias? De acordo com o enunciado, 4 amigos de Fernanda, né? E aí, você vai colocar o resultado aí. Podemos determinar a quantidade de fotografias que Fernanda vai dar de presente a cada um de seus amigos, efetuando a seguinte divisão. Olha só. Nós temos quantas fotos? 12 fotos, né? Então, olha só. Nós temos 12 fotos e vão ser divididas por quantos amigos? Por 3. Aí no livro tá da forma simples, da forma de sentença, que nem a Pro fala, né? Então, olha só. Vou usar aqui 12 dividido por 4, né? Então, esquece esses 2 pontinhos. 12 fotos e vou dividir por 4 amiguinhos. Essa é a forma da conta montada, tá? Então, aí tá escrito 12 total de fotografias, 4 quantidades de amigos e 3 quantidades de fotografias por amigo. Portanto, Fernanda vai dar 3 fotografias de presente para cada amigo, tá? Então, olha só, gente. Então, olha só, a Pro vai fazer essa continha com vocês. Aqui não está pedindo, mas que fique bem fresquinho aí na cabeça de vocês, tá? Então, qual é o primeiro passo aqui, ó? O que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho a quantidade de fotografias e aqui eu tenho a quantidade de pessoas que eu vou dividir, né? Então, em primeiro lugar, eu preciso descobrir quantas vezes o 4 vai caber dentro do número 12. Então, eu vou lá na tabuada do 4, tá? Lá na tabuada do 4, eu vou procurar o resultado 12, tá? Então, olha só, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, eu descobri aqui que é o número 3, porque 4 vezes 3, aí eu vou colocar o 3 aonde? Embaixo da chave. Aí eu vou fazer essa perguntinha. 4 vezes 3, aqui não tem nenhum sinal, mas nós vamos simbolizar como se tivesse um sinalzinho de vezes aqui. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, aí eu vou pôr o 12 aqui, ó. Eu preciso fazer essa perguntinha, tá? Aí eu vou fazer a subtração, né? Tenho 1, perdi 1, fiquei com 0. Tenho 2, perdi 2, fiquei com 0. Então, a resposta é quantos amigos
né, da Fernanda irão ganhar as fotos. Quantas fotos cada um amigo irão ganhar? 3 fotos, né? 3 fotos, né? Cada pessoa irá ganhar. Eu tenho 12, vou dividir para 4. Cada um ficará com 3 fotos. Ok, gente? Então, ó, até os papais, mamães, quem vai ajudar na explicação, é isso. É dessa forma, né, que nós iniciamos. Pode usar a forma de pauzinho também, mais pra frente aproveitar dando mais dicas, tá? De como nós podemos fazer essa separação da forma que a Pro separou no copinho, tá? Podemos iniciar dessa forma. A forma de multiplicação é a forma que nós iremos usar mesmo no dia a dia, tá? Na parte de baixo tá escrito assim, ó, da página 107 ainda. Com a multiplicação e a divisão, como a multiplicação e a divisão são operações inversas, podemos conferir se a divisão está correta efetuando uma multiplicação. Então, assim, ó, nós temos 12, dividimos por 4 e nós descobrimos que o resultado é 3. E para conferir se está certo, né, podemos fazer 4, né, vezes 3 igual a 12, ou 3 vezes 4 igual a 12, tá? Esse finalzinho aqui tá explicando a forma que nós podemos fazer, tá? Porque elas são operações inversas. Ó, agora, na página 108, aí tá falando sobre fotografia impressa. A fotografia é uma ótima maneira de registrar momentos especiais. Você tem algum álbum de fotografias impressas com retratos seus? Olha, eu tenho, mas hoje em dia é muito difícil, né? As mamães precisam revelar as fotinhos que às vezes ficam no celular, no pendrive. É importante revelar para nós termos guardado, porque eu tenho bastante fotos, já a Isabela tem poucas, preciso revelar, quase não tem, na verdade. Agora no CD, ela tem muitas fotinhas. Hoje em dia, como utilizamos câmeras fotográficas digitais, as imagens registradas ficam armazenadas no próprio aparelho ou em computadores. Mesmo assim, muitas pessoas preferem imprimir suas fotografias para fazer álbuns e colocá-las em porta-retratos. Então, aí só falou sobre as fotos, porque nós começamos falando de fotos, né, gente? Então, olha só. Atividade. Os botões ao lado serão distribuídos igualmente em 3 embalagens. Quantos botões estão representados? Aí na imagem, né? Então, vamos contar o total de botões e vamos registrar aí na A, tá? Que tá perguntando quantos botões estão representados na imagem, o total. B, quantas embalagens serão utilizadas, né? Então, quantas embalagens nós vamos utilizar para dividir, né, 15 botões aí de forma igual, né? C, quantos botões serão colocados em cada uma das embalagens? E os botões aí já estão até com as cores separadinhas, né? Que facilita a divisão pra gente. Então, vocês podem circular, tá bom? Vocês vão circular o conjuntinho de cada cor aqui. E aí, nós vamos usar quantas embalagens para colocar separadinho a mesma quantidade? 3, né? Então, vocês formam 3 grupinhos de botões. Quantos botões serão colocados em cada uma das embalagens? Quantos botões ficaram em cada grupinho? 5 botões, né? Então, ó, 15, que aí é essa continha que a Pro fez da explicação, né? 15 dividido, aqui, 15 dividido por 3, então eu tenho 15 botões, vou colocar em 3 saquinhos, né? Então, quantas vezes o 3 cabe no 15, né? Nós podemos fazer da seguinte forma também, pessoal, né? Que a Pro falou. Eu tenho
quantos saquinhos eu tenho? Tenho 3 saquinhos, né? Tenho 15 botões. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui é para vocês terem a noção de como funciona, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, observe, fiz 15 pauzinhos aqui, ó. Opa, isso aqui, ó. 15 pauzinhos, porque são 15 botões. Poderia ter feito os botões, né, gente? Então, eu preciso descobrir quantas vezes o número 3 cabe dentro do 15. Então, eu vou fazer os conjuntinhos de 3, ó. Observe. Forma que a prof fez, ó. Opa. A luz às vezes atrapalha aí. Fiz um conjuntinho e aí eu vou fazer todos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Observem. Opa. Olha, então eu preciso descobrir quantas vezes o 3 cabe dentro do 15. Dessa forma, eu não vou usar a multiplicação, né? Aqui, neste momento. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Então, eu vou colocar o 5 embaixo da chave, porque o número 3 coube 5 vezes dentro do número 15. Vou colocar o número 5 embaixo da chave, 3 vezes 5, 15. Vou repetir o 15, vou fazer a continha de subtração e o resto aqui é o 0 e o resultado é 5, né? Então, dentro de cada saquinho haverão 5 botões. Portanto, serão colocados 5 botões em cada embalagem. D. Verifique se o resultado obtido na divisão está correto, efetuando uma multiplicação. Então, olha só, olha o que ele pediu para nós. Ele pediu para nós realizarmos uma multiplicação. Se nós formos, nós vamos seguir aquele modelinho lá que o livro já ensinou pra gente. Então, 15 dividido por 3, nós já descobrimos que é 5, né? Então, como que nós vamos fazer essa multiplicação? Por 3 vezes 5, que é igual a 15, ou o inverso, 5 vezes 3, que é igual a 15. Então, para nós sabermos se o resultado realmente bate, em primeiro lugar, eu vou fazer a minha conta aqui, ó, montar ela. Depois, ó, aqui está na sentença, 15 dividido por 3 é igual a 5, né? É isso mesmo, me confundi ali. Ó, então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Aí, eu vou pegar aqui, ó, o número 3 vezes, né? Então, vamos fazer de conta que aqui não tem. E esse símbolo de igual, eu vou trocar por vezes, tá? Então, são esses dois números que nós vamos sempre usar quando pedir para fazer uma multiplicação. Então, 3 vezes 5, ó, 3 vezes 5 igual a 15. Ou 5 vezes 3 igual a 15. O resultado de ambos bateu com esse número que nós não usamos para fazer a multiplicação? Se deu 15, o resultado está correto. Se aqui estivesse dado um outro resultado, então a conta estava errada, né? Não estava batendo. Então, olha só. Então, bateu certinho. Então, quando eu for fazer a multiplicação, esqueço o primeiro número, tá? Vou fazer 3 vezes 5. E aí, que tá aqui, ou o inverso dele, ok? Então, é dessa forma que vocês farão aí na D.
Agora, aqui nessa página, vocês têm algumas divisões para fazer. Então, a Pro explicou passo a passo de como é feita essa divisão, e aí vocês irão realizar essa divisão com o auxílio de um adulto, assistindo o vídeo da Pro, vendo passo a passo. É necessário ter uma tabuada perto. Você pode também utilizar essa forma que a Pro colocou aqui, né? Ai, gente, é tanto papel que a Pro se perde aqui. Então, aqui, ó, você pode também utilizar essa forma, né? Mas a multiplicação, ela é muito presente o tempo todo na divisão. Então, olha só, na página 109, a Pro vai explicar e aí vocês farão sozinhos, né? Vão seguir esse passo a passo para conseguir realizar. Aqui a Pro já não vai mais interferir aqui, porque agora vocês vão ter que usar o raciocínio, ok? Milena separou 18 peças de roupa de uma boa qualidade para doar. Ela colocou metade da quantidade de peças em uma